Boa noite, a paz, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês que estão aqui e a você que está em casa, que está nos dando a honra de nos assistir pelo canal do YouTube. Eu me chamo Silvio Macedo, sou pastor aqui do Centro Integrado de Evangelismo e Missões e estamos nesta reforma do Evangelho da Graça, o Evangelho da Incircuncisão, e eu tenho como obrigação moral e espiritual também de passar para você todas essas informações. Lembrando que aquele que nos vê carne não tem problema nenhum, não nos afeta. Nós estamos aqui no Espírito para falar de coisas espirituais em relação à nossa vivência diária, o nosso proceder. Cada um vai ser responsável por aquilo que semear, por aquilo que plantar, por aquilo que produzir consigo mesmo. Não é por isso que nós não queremos ver você que está aí do outro lado carne. Se você tem alguma debilidade, algum problema, não nos afeta. Eu tenho certeza que o Senhor Deus é contigo e o sofrimento que essas debilidades já te causam já é o retorno da tua produção, da tua semeadura. E o Evangelho da Graça nos dá essa condição de melhorarmos a nossa condição de vida, a qualidade de vida melhora em função do conhecimento da graça de Deus. E é por esta razão que nós estamos mais uma vez aqui reunidos nessa noite. E hoje nós estaremos tratando uma série de conferências, são palestras, uma média de 4 a 5 palestras que nós vamos falar consecutivamente em relação ao reino de Deus. O que é reino? O que significa reino de Deus? Esse reino de Deus, ele vai acontecer aqui na terra, vai ter um lugar especial, algum lugar no céu. Nós queremos entender isso, então nós vamos explicar isso, vamos tirar todas as dúvidas e colocar por terra todo o mito em relação ao reino de Deus. Será que a festa que está sendo prometida vai acontecer no céu ou aqui na terra? Palácios, ruas de ouro, mar de cristais, como é que é isso? Como é que vai se dar isso? Vamos conversar no céu? Vai ter diálogo, vamos ser robotizados, vamos ter uma condição mecânica apenas, não vamos compartilhar de nada. Será que vai ser uma vida monótona? Será que vai ter graça, vai ter flores, vai ter canto dos pássaros, animais? Por esta razão nós estamos aqui nessa noite para aclarar a tua mente e queremos declarar a tua mente cativa ao trono da graça de Deus. Nós vamos começar então, já nesse primeiro momento, nós estamos aqui de posse deste esboço, e se você quiser estar nos assistindo, nós podemos mandar por e-mail, não é? Nós temos as redes sociais, nós podemos enviar gratuitamente, se você quiser, é só você acessar lá, Silvio Macedo 1, repetindo, Silvio Macedo 1, @outlook.com. Nós estaremos enviando para você gratuitamente todo o conteúdo do assunto que nós estaremos tratando aqui. Você que está em casa, de repente você está impossibilitado de congregar e tem ouvido esta palavra e tem se agradado dela, e se você nos permitir, nós queremos acolher você, cuidar de você, nos colocarmos como qualidade de tutor da tua vida, para te orientar biblicamente. Não queremos nada em troca, não queremos teu dinheiro, não queremos nada de você, ao contrário, o que nós pudermos dar ainda será pouco pelo muito que Deus já fez por nós. Então nós vamos começar, já oramos, nós vamos entrar já dentro do texto propriamente dito, não é? Nós tomamos como base Isaías, capítulo 9, livro do profeta Isaías. Se você fechar a Bíblia e abrir no meio, já está em cima do livro de Isaías. Isaías capítulo 9, é o capítulo que nós estaremos lendo, e o verso é o 6 e 7. Isaías, capítulo de número 9, o verso 6 e o verso 7. Que diz assim, pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, e será o nosso rei. Será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito.
desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará que tudo isso aconteça. Em outras versões tem um pouco diferente a expressão, mas quer dizer a mesma coisa. Tá? Então nós estamos tomando como base esse texto de Isaías, né, falando do nascimento de uma criança que se tornaria rei. E quem se torna rei precisa de um governo. E aonde seria esse governo? Esse governo viria a substituir os existentes? Não. Nós vamos aprender na Bíblia que aqui está se falando de um reino espiritual. Tá certo? Vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês, o primeiro ponto, é dizer que esse texto aqui, de Isaías capítulo 9, versos 6 e 7, não tem nenhuma relação com a segunda pessoa da Trindade, ou da pseudo-trindade. Nós vamos estudar isso mais lá na frente, e não existe, não é, biblicamente, trindade na Bíblia, não existe. Nós vamos explicar porque nós aprendemos isso do sistema religioso, do sistema evangélico, e isso está muito latente na mente de muitas pessoas, e nós precisamos ser hábeis no falar para não causar nenhum dano, nenhum estrago na vida ou na fé ou na crença de milhares de pessoas que pensam dessa forma. Nós não pensamos assim e temos razão para não pensar, tudo com respaldo bíblico, né? Com certezas bíblicas, com evidências bíblicas, sem contestação. Mas nós precisamos ter cuidado, certo? Então, Isaías capítulo 9 não está se referindo à segunda pessoa da Trindade, tá? Porque nós entendemos que o próprio Deus se manifestou naquela carne. Então, é a manifestação da carne, a manifestação de Deus Todo-Poderoso na carne de Jesus de Nazaré. Tá? É o Deus presente, o Deus Emanuel. Nós vamos ver isso mais lá na frente. A palavra reino aparece na Bíblia aproximadamente 170 vezes. Tá? Nos livros de Mateus, Marcos e Lucas e João, aparece em média de 130 vezes. Na carta de Paulo aparece mais de 20 vezes a palavra reino. E o que significa essa palavra? Reino. No grego, ela é tida como basileia ou basileia, domínio, governo real ou reino propriamente dito. Certo? Então, o significado de reino é isso. Tá? É isso. Domínio real, governo, reino. Certo? Vamos lá. Vamos pontuar nossa reunião. Deus sempre reinou em toda a história e sempre vai reinar. Tá? Esse reino de Deus, ele não teve começo nem fim. Tá? Sempre reinou. Nós vivemos numa estação chamada Cronos, cronológica. Deus numa Kairos. Então, é totalmente diferente, certo? Mas, em relação a reino, Deus sempre reinou e sempre vai reinar. Deus, ele é absoluto nisso. Agora, com o problema que houve lá no início da historicidade, né, no início da história humana que eu falo, porque houve um delito e o homem se tornou mortal, humano. Tá? Esse reino de Deus continua existindo. Só que essa relação de reino de Deus estava muito ligada e continua ainda com os anjos, nas suas categorias, é claro, arcanjo, querubim, serafim, certo? Esse reino sempre existiu e Deus tem o domínio disso. Lá na frente eu vou falar, mas já vou adiantar aqui, que o Senhor Jesus, em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, ele diz assim: seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita onde? No céu. Então, no aspecto espiritual, esse reino sempre existiu, nunca esse reino foi abalado ou ofuscado por quem quer que seja, ou por qualquer outra ação, né, espiritual, vinda de uma outra parte, que também é uma outra questão que precisamos entender, que no Velho Testamento não houve dualismo. Deus nunca brigou com o diabo e nem o diabo, nada disso. Deus é poderoso, Deus é sublime, ele é absoluto, ele tem todo o poder. E claro que essa questão
nós devemos, claro, com cuidado, assim como a Trindade, a questão desse dualismo que foi criado na Idade Média pela Igreja Romana. Então nós precisamos, desse tempo agora, remover esse lixo, não é? Que foi colocado como sendo verdade, quando não é verdade. Aí você fala assim, pô, mas tanto tempo isso, por que agora? O Evangelho da Graça, ele está assumindo uma posição interessante no Brasil e no mundo, isso já está acontecendo, em função da corrupção generalizada no meio religioso. Então, se existe um Deus, nós acreditamos que existe uma maneira certa de viver. E isso está na Bíblia Sagrada. E nós devemos, claro, pesquisar, orar e entender o que significa todos esses temas relacionados ao reino de Deus, salvação, diabo, não é? Satanás, demônio, enfim. Nós precisamos estar atentos em relação a isso, porque há muito misticismo envolvido, há muita mitologia, o pessoal usa muito termos mitológicos, de pensamentos mitológicos, que não tem nada a ver com a verdade, não é? E as pessoas vivem num mundo lúdico, um mundo fantasioso, acreditando que carne se santifica, acreditando numa série de outras coisas, quando na verdade nós, pelo Evangelho, entendemos que não. Tá? Nós vamos entender isso um pouquinho lá na frente. Então, nesse primeiro momento, nós devemos entender que o reino de Deus sempre existiu, que Deus desfruta de comunhão com os anjos, ele tem o controle de tudo isso. Só que a relação humana foi quebrada. Então, qual é a intenção de Deus? Qual é o interesse de Deus? De fazer com que o ser humano participe de quê? Desse reino que já existe. Então, o reino nunca vai ser fundado porque ele já existe. Ele já existe. Antes do ser humano se tornar ser humano falho, não é? Com a queda, com a debilidade dele, o reino sempre existiu. Esse reino espiritual é que o Senhor Deus providenciou para trazer para nós, para nos reconciliar com Ele, para que agora Ele governe não só em relação aos anjos, aos seres angelicais, como a amada dele, que é a igreja. Agora, para que esse reino de Deus alcance a amada, a igreja, os eleitos, Jesus teve que nascer. Nascer de que forma? Humana, para trazer este reino para os eleitos, e uma vez entendido esse reino, aproximarmos de Deus e vivermos com Deus. Então, quando nós afirmamos que os eleitos escolhidos de Deus podem e devem reinar em vida, nós não estamos brincando com isso. Só que esse reinar em vida é o reinar em vida espiritual, certo? E aí você fala assim, poxa, então já que existe um reino espiritual, e esse reino espiritual, porque vai se dar em dois períodos. Hoje nós estamos vivendo o reino espiritual, aquilo que o Senhor Deus já nos deu, e nós vivemos sob, não é, debaixo do governo humano, do sistema de governo que nós temos aí. Correto? Todos nós estamos subjugados ou submetidos a essa forma de governo humano. Correto? Só que eu espiritualmente, como eleito, como escolhido de Deus, eu faço parte de um reino espiritual. E eu tenho trânsito livre nesse reino espiritual. Agora, o que Jesus fez? Ele trouxe esse reino para nós, correto? É espiritual, porque só quem tem acesso são os eleitos e tudo. Mas vai haver um tempo em que esse reino que é espiritual vai deixar de ser espiritual para se materializar definitivamente aonde? Na terra. Novos céus e nova terra. Nós teremos os nossos corpos transformados e aí todos vão dizer que existe só um Deus, um só Senhor e um só povo. Está dando para entender ou não? Para entender. Então nós vamos devagar, porque é muita informação, e nesse primeiro momento nós vamos falar desse governo, desse reino de Deus, certo? Como já disse, né, a manifestação de Deus em carne. Em Isaías 9, capítulo 9, versículo 6 e 7, não está falando, estou só repetindo o que está escrito aqui, da Trindade. Trata-se da manifestação de Deus em carne, corpo, de vir ao mundo. E por esta razão o reino é na terra e não no céu. O reino no céu já está acontecendo há muito tempo. Vamos ler
Já lemos, já falei, mas é bom que nós leamos Mateus capítulo 6, livro histórico, versículo 10. Vou ler aqui rapidamente, porque temos muito conteúdo e temos apenas 40 minutos de vídeo, né? Então, Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6, verso 10. Venha a teu reino, e que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita onde? No céu. É? Então, está claro que o reino de Deus já está acontecendo? Sempre aconteceu. Está claro ou não está? Só que a nível humano, os eleitos ainda não haviam experimentado desse reino. Aí você fala assim, poxa, mas eu sirvo a Deus, eu congrego, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu contribuo, mas a minha vida é um inferno, a minha vida é um problema, é cheio de problemas, eu tenho problemas de ordem familiar, de ordem conjugal, de ordem econômica, enfim, uma série de problemas. E como explicar isso? Aí cabe uma explicação. Tudo que você está vivendo é uma questão religiosa. A questão religiosa, ela de fato não condiz com a verdade absoluta do Evangelho da Graça. Desculpa eu estar falando para você que está me assistindo, que você esse tempo todo viveu uma mentira. E que você precisa sair desse sentimento religioso, dessa crença religiosa e se voltar para as Sagradas Escrituras, e aí é onde você vai se adequar, tá, às verdades que te libertam. Porque quando Paulo ele afirma que nós estamos reinando em vida, é uma verdade. Imagina você saber que está livre do pecado. O pecado foi banido da terra, foi tirado pelo Senhor. Não existe mais nenhuma dívida em relação a isso. Você está puro, está limpo diante de Deus no Espírito. Ah, mas eu peco. Você comete erros e vai cometer um montão de erros. Eu estava comentando ontem com um amigo. Ele disse assim, puxa vida, mas aquele cara que mata, que rouba, que estupra, não é, que comete crimes, esse cara vai para o céu? Ele é salvo? Aí eu pergunto para você, como eu perguntei para ele, vem cá, a culpa é de Deus ou da lei que não corrige esse camarada? Da lei que não prende, da lei que não pune, hein? Porque se o camarada ele cometer um delito, ele sabendo que vai pagar por aquilo, ele não vai fazer a segunda vez. Mas a questão está tão corriqueira, porque há falhas tremendas na justiça, na questão do Código Penal, e Deus não tem culpa disso. Você viu, e todos nós estamos sabendo, daquele camarada que foi morto, brasileiro que levou 6 quilos de cocaína numa asa delta, né, para a Indonésia, não lembro agora o país, e ele foi morto, foi fuzilado. Eu duvido que ele vai roubar de novo, ou vai levar droga, ou vai usar, não, porque ele está morto. Ele está morto. Agora você imagina se aquela lei daquele país valesse aqui no Brasil, na China, em outros países aí orientais e da Ásia. O camarada que é corrupto, ele vai para a forca, ele é morto. Mas é o que? O problema é Deus? A culpa é de Deus? Não, a culpa é dos homens. Então, quando nós vivemos o reino de Deus, a nossa qualidade de vida melhora em todos os aspectos. Por quê? Porque você já não tem um peso. Você sabe que você tem uma responsabilidade com a sua natureza humana, com o seu corpo. Você sabe que a tua carne, ela quer te prejudicar diariamente. Você pode ser levado ou conduzido voluntariamente ou involuntariamente por pensamentos danosos que você pode cometer com o seu próprio corpo ou cometer com o corpo de outras pessoas ou com a vida de outras pessoas. Agora, o proceder do reino te leva a não cometer esse tipo de coisa. E aí, quando você tem esse entendimento, você sobe mais um degrau. Por isso que Paulo chega a dizer que, e Pedro também fala, que nós seríamos comparados e somos comparados a reis e sacerdotes no reino de Deus. Olha que posição tremenda. Mas isso é uma questão futura. Nós estamos tratando hoje do assunto do reino de Deus, dos fundamentos do reino. Eu falei no primeiro momento que esse reino de Deus, ele veio para nós, para nos resgatar, tá? Para que nós pudéssemos participar do reino aonde?
aqui na terra. Então, se o reino é aqui na terra, Jesus, que é Deus encarnado, concorda ou não? Amém. Ele teve que se tornar o quê? Ser humano. Era o Deus vestido de carne. E nós somos o que hoje? Carne vestida de quê? De espírito. Então, se a tua carne é vestida de espírito, quem é que está primeiro? O espírito. E não a carne. Por isso que Deus não vê ninguém segundo o quê? A carne. Porque a tua carne está coberta com o quê? Com o espírito. Agora, para ele trazer o reino, ele sendo espírito, o que ele fez? Vestiu o espírito de quê? Carne. O menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, não é? Que era quem? Jesus. O Senhor, o próprio Deus encarnado ali na pessoa de Jesus. Nós lemos em Mateus 6:10 que na oração do Pai Nosso, Jesus falou: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui, aonde? Aqui na terra, como é feita aonde? No céu. Então a vontade de Deus já é feita no céu. E essa vontade tem que ser feita aonde? Na terra. Aonde? No reino. Que reino? No reino espiritual, por enquanto. Porque quando houver a transformação, esse reino que é espiritual, que nós já estamos reinando, vivendo, sem diabo, sem pecado, sem confusão mental, sem problema de nada, sabendo sempre que a nossa carne, a nossa natureza humana é danosa, e é com ela que nós temos que cuidar. Quando eu falo que nós temos que cuidar da carne, não é méritos nossos ou uma condição de educação que nós recebemos, não, é o próprio Espírito que vai nos orientar segundo o quê? O Evangelho. Então não é arrepio, não é o volume de sacrifício, de oração, disso e daquilo, não, é conhecimento. Porque quanto mais você conhecer a palavra, o reino, mais é uma pessoa melhor você vai se tornar. Vamos para frente? Irmãos Augusto, você tem a apostila? Dá para ele, por favor, Ricardo. Vamos continuar aqui esse estudo, e nós prometemos, como nós falamos, ele vai mais umas 2 semanas ou mais nesse assunto. A parte 2 aí diz fundamentos do reino. Tá? Governo. Esse governo de Deus, esse de reino de Deus, ele está fundamentado em 2 vertentes, em 2 parâmetros. Primeiro, juízo e justiça. Então, se alguém perguntar para você, o reino de Deus, ele está enquadrado em que situações? Em que situação? Ou em quais situações? Justiça e juízo. E é interessante notar, na ordem cronológica, que o juízo vem primeiro, para depois estabelecer o quê? A justiça. Isso é importante, hein? É importante você saber que quando o reino de Deus veio, ele primeiro vem trazendo o quê? Juízo. Juízo é o quê? Julgamento. Para depois estabelecer a justiça. A justiça, irmãos, não poderia ser estabelecida antes que o juízo chegasse primeiro. Então, para haver paz, tem que haver o quê? Justiça. E para haver justiça tem que ter julgamento, tem que ter juízo. Nós vamos entender isso lá na frente. Vamos para João, livro histórico de João, capítulo 12. Verso 31. Que diz, está até aí na apostila, né? Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o quê? O príncipe de quem? Desse mundo. Não é isso que está escrito? Se quiser ler na Bíblia, acompanhar na Bíblia, não há problema nenhum. Eu coloquei aí na apostila para facilitar a leitura de todos vocês, mas é sempre bom você que é o crente beriano, aquela pessoa que não quero saber se realmente está assim. Então, por favor, livro histórico de João, capítulo 12, o verso 31. Na minha versão diz assim: chegou a hora deste mundo ser julgado, e aquele que manda nele será o quê? Expulso. Certo? Vamos para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Então você vê aí, essas referências, existem mais referências, tá? Mas essa referência primeira vem falando sobre o julgamento. E quem era esse que seria expulso? O príncipe desse mundo. Quem era?
diabo. Certo? O próprio diabo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito o quê? Justiça de Deus. Viu lá? Então, nós hoje somos justificados, não pelos nossos méritos, mas pelo que o Senhor Jesus fez aonde? Na cruz. Ele substituiu, ele morreu em nosso lugar. Para quê? Para nos justificar. Então, em Cristo, diga, em Cristo, nós vamos justificados. Então, você tem que colocar isso na sua cabeça, porque o que acontece no sistema religioso? Você sabe que Jesus te justificou, mas o sistema religioso, para tirar de você alguma coisa, dinheiro, qualquer outra coisa, ele vai dizer que não é por aí não, que você precisa fazer um montão de coisas, sacrifício e tudo, que o diabo, que é isso e aquilo, e aí a pessoa, eu não fui justificado. Aí tem aqueles pensamentos de condenação, não é? Eu não estou dizendo que, por isso que Paulo disse que a liberdade que nós temos no reino é um perigo, ela pode representar um perigo, porque a pessoa pode achar que tem que fazer tudo, não, ao contrário, é o contrário, tanto que Paulo depois ele vem orientando as igrejas e aos abençoados eleitos, que os que tais coisas praticavam, nem com ele devemos comer, ou deveriam comer, ou ficar associados com ele. Entende? Porque o proceder de um eleito, de um escolhido, não é de usar a liberdade que tem para cometer coisas absurdas aí fora, que não tem nada a ver. Isso não é reino de Deus, certo? Você é o cara, não. Aí Paulo fala assim, não quero conviver com esse camarada. Tanto que teve uma expressão, que é tema até de discussão na Bíblia, que diz que Paulo entregou a Satanás os que tais coisas praticavam, que eram incestos, camaradas que tinham relacionamento sexual com a mãe, entendeu? Filhas com o pai, uma confusão danada, carnalidade pura, prostituição generalizada. Aí Paulo falou assim, então vou entregar vocês a Satanás. É uma expressão que ele usou, não é inferno, diabo, para que o corpo fosse destruído e o espírito fosse o quê? Salvo. Corpo destruído, a prostituição destrói o corpo ou não destrói? Destrói. Quantas pessoas que estão aí com AIDS? Não é? Sexo sem proteção, sem nenhum respeito, não é? Pior do que animais, as pessoas estão cometendo aí, e é o que diz lá em Romanos, no capítulo 1, que as pessoas receberiam um dano no seu próprio corpo. Então, está claro aí, muita gente nova, garotos aí entre a idade de 20, 30 anos, está morrendo aí aos montes por causa do quê? Da inconsequência das suas atitudes em relação à prática de prostituição e a coisa do gênero. Então, não temos nem o que discutir sobre isso. Artistas famosíssimos que morrem se matando e dando cabo da sua própria vida, por causa das drogas, ou porque está em depressão e nada pode preencher o vazio. E esse vazio só pode ser preenchido pelo Senhor, e tudo isso aí nós estamos observando. Tá? Voltando para o estudo, nós estamos entendendo aqui, em 2 Coríntios, que nós fomos justificados, feitos justiça para Deus. Tá? Vamos para o terceiro ponto. 2 períodos desse reino. O reino de Deus com os outros governos humanos e o reino de Deus absoluto sem governo humano. Tá? Então, como eu expliquei no início, o reino de Deus sempre existiu. Existem reinos humanos, governos humanos, sim ou não? Existe. Então, como é que é essa convivência entre reino de Deus e os outros governos? A quem eu devo me submeter? A quem eu devo ouvir? A quem eu devo dar satisfação? Ao governo espiritual ou ao governo humano? Será que eu preciso primeiro dar atenção para o governo espiritual e fazer vistas grossas ao governo humano? Será que eu tenho que me enquadrar no governo humano para depois então dar satisfação a Deus? Pedro, quando foi preso, ele fez uma declaração interessante. Ele disse: importa mais obedecer a Deus do que os homens, certo? Porque nós entendemos que ao longo da história todo governo humano é falho, é falível, e os escritores do Velho Testamento chegou a dizer que é como um trapo de imundícia, não é? Um absorvente, que hoje é um absorvente. Naquela época as mulheres
quando vinha o seu ciclo menstrual, usavam trapos, e aqueles trapos eram lavados e depois usados novamente, porque não havia, não é, essa questão, a facilidade que hoje as mulheres têm de escolher e tal, naquela época não. Então Paulo, os escritores do Velho Testamento, eles colocaram como a justiça como trapo de imundice. É um negócio nojento, sujo, que podre, não é? Deplorável e que não tem jeito. E é o que nós estamos vendo aí. Agora, como eu disse, Deus havia já programado, estabeleceu o reino dele na terra para reconciliar quem? O eleito, o escolhido, a amada com ele. Esse reino de Deus espiritual, ele já está acontecendo aqui embaixo, na vida dos eleitos que conhecem esta verdade. E os que não conhecem, precisam conhecer. Precisa conhecer. Aí é que está a dificuldade. Tem muita gente que quer dizer, mas não sabe o que é. Está confusa. Por isso que nós estamos aqui. Eu quero já de novo me voltar a você que está me assistindo. O trabalho, olha quanto trabalho nós temos pela frente aí. Além de administrar os nossos problemas diários, eu com os meus, você com os seus, imagine essa questão de nós fazermos essa palavra correr aí. Não é fácil não é brincadeira, mas é prazeroso, porque eu acredito, assim como eu e muitos outros que foram chamados e escolhidos para isso, estão de bom grado, com o coração alegre, não é? Satisfeito em fazer parte da história, vou dizer, da revolução, da mudança que Deus está trazendo não só para o Brasil, como para o mundo, através da revelação, do entendimento do Evangelho, da graça de Jesus Cristo, Senhor de nossas vidas. Vamos continuar aqui, 2 períodos. Tá? O período, o reino de Deus, ele continua para nós hoje espiritual. Por quê? Porque para o reino de Deus ser estabelecido de forma material, o nosso corpo tem que passar por uma transformação. Então, para se viver nesse reino com esta natureza humana, impossível. Mas a graça de Deus, o mistério que Paulo entendeu é tão grande que esse reino chegou aonde? Na nossa mente, na nossa natureza espiritual. Então, na mente, no conhecimento da graça de Deus, no espírito, melhor dizendo, eu tenho que reinar em vida. Esse é o entendimento que nós temos que ter, o conhecimento que nós devemos nos aprofundarmos. Tá? Agora, quando Isaías escreveu lá no capítulo 9, haviam-se passado quanto tempo? 700 anos. Então, quando ele disse que, vamos voltar lá para Isaías, capítulo 9, rapidinho, tá? Versículo 6 e 7, que diz assim, olha, o 7, do aumento desse principado. Vamos ler na versão bíblica, que é muito interessante. Isaías, capítulo 9, diz assim, ó, versículo 6, pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será nosso rei, ele será chamado de Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá, viu aí? Essa passagem aí é interessante. Olha aqui para mim, presta atenção. O seu poder como rei o quê? Crescerá. Esse crescer aí é alcançar os escolhidos da amada em todo o planeta. Não vai chegar assim, não vai crescer. À medida que o Evangelho da Graça for sendo proclamado, né, entre os povos, vai diminuir ou vai crescer? Vai crescer. Vai crescer. Tá? Então, a Bíblia está afirmando que o reino de Deus vai o quê? Crescer. Agora você vê, se o reino de Deus que ele trouxe vai crescer na terra, poxa, aí agora aí eu estou confuso. Será que é assim? É desse jeito. Jesus veio carne para reinar aqui, trazer o reino, e esse reino o quê? Crescer. E olha só o que diz ainda o versículo 7.
E haverá paz em todo o seu reino. Vai haver ou não vai haver? Vai. As bases do seu governo serão justiça e direito. Já estabeleceu isso. Desde o começo para sempre. No seu grande amor. E diz ainda, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso o quê? Aconteça. Quem é que vai fazer com que isso aconteça? O próprio Deus. Porque é a vontade dele que esse reino dele, os eleitos, os escolhidos participem. E aí você vê que há uma vontade humana muito grande, principalmente dos russelistas, não é? Daqueles que são codificados como testemunhas de Jeová, né? Que trazem aquelas revistinhas e a criança botando a cabeça dentro da boca do leão, não é? E mexendo com cobras e tudo, muito bonito, aquele pasto, aquelas coisas lindas, maravilhosas. Olha, isso, em parte eles têm razão. Tá? Enquanto tem muita gente achando que vai morrer, vai com a nuvem, eles estão acreditando que vai haver esse período em que esse reino de Deus vai ser estabelecido onde? Na terra. Como disse o Josué, a festa não vai ser lá em cima, vai ser aqui embaixo. Mas com essa natureza que continua bela, continua linda, mas da forma que está sendo deteriorada, não. Aí haverá novo céu e nova terra, porque o céu e terra que nós estamos vivendo hoje está passando pelo juízo de quem? De Deus. Então o juízo está sendo feito. Justiça também está sendo feita. Entendeu? E nós estamos nesse bololô todo. Por quê? Porque ainda habitamos nesse corpo, temos essa natureza débil, e enquanto essa transformação não vem, nós vamos ter que conviver com isso. Esse período do reino espiritual, até que o reino terrenal ele se estabeleça com um novo corpo, né? Corpo glorificado, um corpo de glória, que todos nós teremos, certo? Essa é a vontade de Deus. Parou por aí? Não. Vamos lá. Jeremias, capítulo 23, versículo 5. Veja bem, esse texto de Jeremias, eu acredito que seja aquele para nós lermos e não termos dúvida da vontade de Deus estabelecer o seu reino aqui na terra. Não nessa terra que nós estamos vendo, certo? Não da forma que nós estamos vendo, certo? Não há dúvida, não tem como questionar isso, é inconteste. Teólogos, doutores, PhDs de teologia, por favor, nós queremos um confronto bíblico, honesto, sincero, respaldado nas Escrituras Sagradas, para, caso haja algum impasse ou alguma dúvida, conteste conosco. Por isso que nós estamos deixando franqueado aqui, não só as instalações aqui do CIEM, você pode nos procurar e nós estamos aí tranquilos, prontos para conversar dentro da normalidade, sem brigas, sem ofensas, em relação à verdade bíblica da palavra de Deus, certo? Então vamos lá, diz assim, ó: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo o quê? Justo. O que é o renovo? Quem é o renovo aí que ele está falando? Quem? Jesus. Professor, concorda ou não? Descendente de Davi. E sendo rei o quê? Reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e justiça no céu. É isso? É. Não. Aonde que é? Na terra. Na terra. Na terra. Nós só estamos começando a falar da questão do reino. Tá? Então você que está em casa, ou no seu quarto, ou na sala, não sei aonde você está, você não perde por esperar. Então te convido a você, de novo, acessar o YouTube nesse canal, Pastor Silvio Macedo, e ter essas informações que vai só te enriquecer, vai só ajudar você. Vamos então para Daniel, tá? Livro do profeta Daniel, capítulo 2, verso 44. Que diz: mas nos dias destes reis, olha só, um dia destes reis, que reis? Estes governos humanos, certo? O Deus do céu levantará um reino que não será jamais o quê? Destruído. Destruído.
e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá o quê? Para sempre. Viu o que eu disse? Que quando a transformação acontecer, os reinos da terra, independente do sistema de governo, se seja democrático ou não, eles vão ser destruídos, desfeitos, para que o reino de Deus se estabeleça como único. Isso está muito claro, não tem como dizer que não. Olha só, vamos lá em Daniel, capítulo 4, verso 17, e depois Daniel 7,18, 7,27, tem outro lá, uma referência em Ageu 2,2, mas vamos aí em Daniel, tá? Livro do profeta Daniel, capítulo 4, Daniel 4,17, que diz assim, olha: esta é a sentença dada pelos anjos vigias do céu, a fim de que todos saibam que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Ele dá esses reinos a quem quer, mesmo ao humilde de todos os homens. Então quem é que tem o domínio? Deus. É o Barack Obama lá nos Estados Unidos? Não. É a Dilma Rousseff aqui no Brasil? Não. Quem é que tem o controle? Me lembrei até daquele Chaves, né? Morreu de câncer. Ele era tão prepotente, tão dono de si mesmo, que achou que ia se perpetuar no cargo e veio lá uma doencinha, né? Acabou, e aí? Quem é que tem o controle disso tudo? Deus. Correto? O Saddam Hussein também, com toda a sua prepotência lá no Iraque. E aí, o que aconteceu com ele? E foi. Então, a Bíblia, meus amados, garante que Deus tem o controle. Não fica preocupado, com medo disso, daquilo, não, porque Deus está no controle. Diga, Deus está no controle. Deus está no controle. Agora, esse versículo 27 do capítulo 7, versículo 18 e 27 de Daniel, ele me trouxe um espanto, e um espanto alegre, gostoso, né? Que diz assim, Daniel capítulo 7, verso 18, que diz assim, olha: mas o reino será dado ao povo do Altíssimo, e esse povo reinará para onde? Para sempre. Não é isso que está escrito aí na Bíblia de vocês ou não? Hã? Daniel 7, 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão o reino para todo sempre. Viu lá? Quem são os santos? E a eternidade eternidade. Quem é